Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview do Divisional Round, o melhor final de semana dos esportes no calendário não só da NFL, mas do mundo. Não tem final de semana esportivo melhor, 4 jogos normalmente de alto nível, você elimina ali alguns dos piores times que chegaram no Wild Card, entram os pesos pesados que tiveram a melhor campanha e a promessa é sempre de futebol americano de alto nível. Aqui comigo hoje para me ajudar a fazer a prévia desses jogos, Felipe Lawrence, jornalista, @oquarterback. Como é que você tá, Felipe? E aí, Gabriel, vamos falar um pouco sobre esse Divisional Round. Como você bem disse, é o melhor fim de semana do futebol americano no ano todo. Muito bom mesmo. Assim, claro que semana passada a gente esperava que poderia ter alguns jogos que não fossem tão competitivos assim e tal, que Todos foram, né? E acabaram que todos foram, mesmo Seahawks e 49ers, né? A gente teve um tempo de jogo equilibrado, né? Então no papel não quer dizer que na prática vai se confirmar, né? Mas no papel aqui a gente também tem uma promessa de jogos bem legais e espero que a gente tenha mais um final de semana como aquele que foi absolutamente histórico, né? Grande nível de todos os jogos. Vamos entrar logo nos jogos, vamos começar falando do primeiro jogo, às 18h30, horário de Brasília. O Jacksonville Jaguars enfrenta o Kansas City Chiefs em Kansas City, no Arrowhead. Vitória do Jacksonville Jaguars no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Tá pagando 4,50. Do Kansas City Chiefs tá pagando 1,20. Total 53 pontos marcados entre os dois times, claro. O handicap aqui é Chiefs menos 8,5. Nesse primeiro jogo, é um tópico que vale também para o jogo do Philadelphia Eagles contra os Giants, que a gente vai falar daqui para o próximo jogo, né? Porque é o segundo jogo do sábado. Mas já vamos tirar isso do caminho. Tem muita discussão de descanso versus ferrugem, né? Até quando vale, sim, de repente, esse bye, ele te ajuda que te coloca na segunda rodada, mas quebra um pouco o ritmo do teu time. Muitas vezes tem time, não foi o caso dos Chiefs, mas tem time que já tá classificado, já tá com bye e não joga os titulares na semana, agora é semana 18, na última semana da temporada regular. E aí o pessoal tem quem defenda que isso quebra o ritmo mais do que ajuda. Em que lado que você tá nesse debate de vai direto, entra no Divisional Round versus quem acha que tudo bem, você tem um jogo extra, dificuldade extra, mas também seu time chega em mais ritmo no Divisional Round. Qual o lado que você tá desse debate? Vai parecer que eu vou ficar em cima do muro, mas eu acho que é um pouco dos dois, na realidade, porque você sim tem o efeito do time que joga na primeira rodada e ganha. Ele chega embalado, né, para a segunda rodada, para o Divisional Round, porque tem aquela euforia da vitória, tem a confiança de que pode ganhar título. E do outro lado você tem o time que está descansado, que perde um pouco de ritmo, mas eu não sei até que ponto realmente uma semana sem jogar tem efeito realmente prático, né, no desempenho da equipe. Acho que tem muito exagero quando se fala disso, porque você pega casos anedóticos de times de Seed 1 que perdem, né, logo no seu primeiro jogo. Então acho que isso pega um pouco. Acho que tem muito desse viés um pouco de pegar casos anedóticos para evidenciar que o time tem descanso na primeira rodada, chega meio frio na segunda rodada. Acho que não é o caso, não. Acho que tem um pouco dos dois, na realidade. Eu vou totalmente pro lado do descanso ser melhor. Eu acho que tem um benefício bem grande, não só do descanso. Claro que você tem que jogar um jogo de playoff a menos, né? Cada jogo de playoff você tem muita sorte envolvida e tal. Então você tem que passar por um jogo a menos para chegar no Super Bowl. Claro que vai ser melhor. Exato. E o descanso, pra mim, é uma tendência. Nessa altura, que tá todo mundo baleado, pra mim o descanso vale muito mais do que algum prejuízo dessa semana sem jogar. Pra mim, acho que principalmente pro Philadelphia Eagles, que a gente vai falar mais pra frente. Nesse caso do Kansas City Chiefs, o time chega bem inteiro fisicamente, melhor do que em alguns momentos ali da temporada. E o Jacksonville Jaguars vem daquele jogo contra o Los Angeles Chargers, jogo épico pra quem assistiu, pra quem não foi dormir no intervalo, que nem esse que vos fala, assistindo a íntegra no dia seguinte. Tu ficou sem luz, nem viu o jogo do Cowboys e Bucks aí. Não vi. Tá falando não aí. Vi. Eu normalmente eu faço isso, o jogo de prime time, que não for o Sunday Night Football, eu durmo no intervalo e vejo o segundo tempo na íntegra, sem ver o resultado,
quando eu acordo. Só que como eu achei que o jogo estava definido, eu quis ver se os Chargers tinham pego os 5,5 pontos, né? Tivessem batido ali os 5,5 pontos. Só que aí eu perdi a aposta. Você tomou um susto. Aí eu não acreditei quando vi. Eu fiquei sentado na minha cama, no meio da madrugada, assim, pensando, caraca, eu perdi esse segundo tempo. Mas enfim, revi o jogo. A gente não vai falar sobre Chargers, né? Os Chargers têm muito a responder, mas o Jacksonville Jaguars mostraram uma... Eu detesto essa palavra, mas eles mostraram uma resiliência muito grande, porque eu acho assim, claro, você prefere que seu quarterback não te coloque nesse buraco, mas você lançar 4 interceptações e conseguir voltar é coisa de grande quarterback. Porque todo quarterback em algum momento vai ter um jogo horrível. E os caras que conseguem superar esses jogos horríveis e voltar mesmo na mesma partida, eu acho que é um sinal muito positivo na evolução do Trevor Lawrence. Uma temporada que já teve muitos sinais positivos. E acho que cria uma casca e com certeza é um time que chega, por mais que seja um adversário mais qualificado, o Jaguars é um time mais confiante hoje do que era antes do início do jogo contra os Chargers. Eu até escrevi no Twitter, depois do jogo, que o Trevor Lawrence é um jogador que está sobre o holofote desde a adolescência, desde o colegial. Era um recruit no colegial muito disputado. Então ele está sempre sob o holofote desde os 15, 16 anos, depois foi para Clemson, jogou playoffs em todos os anos que estava na universidade. Então é um cara que ele está acostumado com essa pressão. E o que aconteceu naquele jogo contra o Chargers, o primeiro tempo foi atípico, né? O segundo tempo foi mais dentro do que o Jacksonville Jaguars vinha fazendo na temporada. Então, essa capacidade dele de esquecer aquelas 4 interceptações e voltar a jogar o que ele realmente está jogando durante a temporada toda, mostra realmente uma evolução psicológica dele, mas que é um negócio que já vem sendo trabalhado desde a adolescência. Ou seja, não é um jogador que está desacostumado ao grande palco, é um cara que tem cancha já, um cara que já enfrentou Alabama, um cara que ganhou título, um cara que perdeu o título de forma trágica. Então, é um cara que tem uma experiência, é novo, está só no segundo ano na NFL, mas tem experiência, ele sabe o que vai enfrentar, como se portar como quarterback. Por isso que foi escolha de primeiro round, por isso que foi um dos melhores prospects dos últimos anos. E eu acho que nesse jogo contra o Chiefs, não sei se ele vai... Não acho que ele vai sentir muito, até porque a gente enfrentou o Chiefs durante a temporada. Então acho que chega mais calmo, acho que chega um pouco mais calmo para esse jogo, confiante por conta do que aconteceu contra os Chargers. Sobre a defesa do Jacksonville Jaguars, né, não é das melhores da NFL, né, é uma defesa mediana contra o jogo terrestre, fraca contra o passe. É a defesa que cedeu mais DVOA, né, que é aquela estatística da ESPN, né, do 538, né, estatística avançada. É a defesa que cedeu mais DVOA para tight ends. Não sei se vocês já ouviram falar de Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, mas a questão aqui também é que a secundária dos Jaguars é fraca, e mesmo que eles tragam atenção ali extra pro Travis Kelce, eles vão deixar espaço ali para todo mundo que sobra, né, nesse ataque aéreo dos Chiefs, né, o Juju Smith-Schuster, o Kadarius Toney, Marquez Valdes-Scantling, Jerry McKinnon, que tem recebido bem passes, Justin Watson. Então, não tem muita resposta para essa defesa do Jacksonville Jaguars pro ataque do Kansas City Chiefs. A questão aqui é você vai ter que entrar num shootout contra os Chiefs, né? E aí você vai ter... É difícil você ter poder de fogo para vencer os Chiefs no shootout. Eu acredito que a gente vai ver a defesa do Jacksonville Jaguars colocando tudo na frente dela, né? Deixa o Patrick Mahomes ir avançando no campo, porque a gente sabe que o Patrick Mahomes tem uma tendência a perder um pouco a disciplina ali de ir aceitando avanços curtos e começa a forçar algumas bolas na cobertura e tal. E então é nesse jogo que os Chiefs têm que tomar cuidado, que é o que a defesa do Jacksonville Jaguars deve fazer, na minha opinião. Virando o campo, a gente tem uma secundária dos Chiefs também que é fraca. É uma defesa mediana. Defesa mediana dos dois lados, dos dois aspectos, né? Defendendo o jogo terrestre, defendendo o passe.
Eles têm uma secundária com muitos cornerbacks jovens, só que a questão dos Jaguars é que eles não têm um grande wide receiver 1, né? Tem o Christian Kirk, o Zay Jones, o Marvin Jones, o Evan Ingram. Não tem um cara destacadamente como o cara que você pode... vamos tirar o Christian Kirk do jogo, o Trevor Lawrence não consegue fazer mais nada. Não, eles dividem bem a bola. Quem pode fazer realmente a diferença é o Chris Jones, né? Chris Jones que fez uma grande temporada e a linha ofensiva dos Jaguars é boa, mas também consegue gerar alguma pressão no Trevor Lawrence. Então, a gente sabe que vai ter muito RPO, vai ter muito passe rápido, né? Mas quando eles precisarem ir para um drop back mais tradicional, mais longo, eu acho que o Chris Jones e a linha defensiva dos Chiefs podem causar problemas ao Trevor Lawrence, que já tem uma tendência bem grande a sofrer fumble. Eu concordo, acho que vai ser um ataque que vai tentar partir muito realmente para esses passes curtos. Acho que o Evan Ingram, que vem se destacando nesse ataque do inacreditável. Inacreditável, um negócio completamente inacreditável. Mas, assim, um pouco de minha culpa, o Giants nunca usou ele direito. Sim, ele está sendo usado de wide receiver, né? Exato, ele está sendo usado de wide receiver de slot, basicamente. Né? Então, assim, no Giants ele era usado de tight end, ele não era tight end. Desde o universitário, desde o Ole Miss, ele não era tight end, ele sempre foi usado erroneamente pelo Giants. Então, o Doug Peterson está conseguindo usar os atributos físicos do Evan Ingram de forma correta e está tendo esse desempenho bem decente na temporada. Acho que vai ser um ataque que vai depender muito desse RPO, vai depender muito de corrida com o Trevor Lawrence, acho que vai usar bastante o Travis Etienne para tentar diminuir um pouco essa pressão que essa linha defensiva do Chiefs vai conseguir fazer. É inevitável, porque como você bem disse, a linha ofensiva do Jaguars está sendo relativamente decente, mas não consegue parar esse front seven do Chiefs, que está sendo grande destaque. E acho que favorece um pouco a defesa do Chiefs, porque tira um pouco da pressão da secundária, que é uma secundária fraca, né? Uma secundária que não está se destacando, mas como você disse, o Jaguars não tem nenhum grande arma de linha de fundo, né? Você não tem... O Christian Kirk não é um cara que não é um wide receiver de referência, o Zay Jones não é um wide receiver de referência, então é um time que atua muito pelo meio de campo, então acho que você favorece um pouco a atuação da defesa do Chiefs ao limitar esse espaço de campo que o Jaguars vai usar. Então acho que o matchup me parece que favorece mais a defesa do Chiefs do que o ataque do Jaguars, mas assim, vamos ver como que o ataque do Jaguars vai conseguir evoluir no jogo. Acho que as primeiras duas campanhas são muito importantes para saber o que o time está armando para esse jogo. A boa notícia é que eles não vão começar pior do que lançando 4 interceptações consecutivas, né? Isso é o copo meio cheio pro Jacksonville Jaguars, né? A questão aqui é que eu acredito que vai ser um shootout, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, e eu não consigo ver esse ataque do Jacksonville Jaguars mantendo o ritmo com o do Kansas City Chiefs. Por isso eu acho que os Chiefs vencem, eu acho que vencem até com alguma tranquilidade. Eu acho que vence também, acho que não vai ser um shootout, acho que o ataque do Chiefs vai se impor em cima da defesa do Jaguars, acho que vai abrir uma vantagem, acho que ao contrário do que aconteceu no jogo do Chargers, que foi um desmonte completamente do time de Los Angeles, aqui o Chiefs ele vai conseguir segurar, acho que não vai limitar a efetividade, vai forçar erros do ataque do Jaguars e vai causar a derrota. Acho que não vai ser muito... Não vejo esse jogo sendo muito disputado, não. Vamos passar para o segundo jogo do sábado, às 10h15, horário de Brasília. New York Giants enfrenta o Philadelphia Eagles na Filadélfia. Vitória dos Giants pagando 3,85 lá no Bodog. Vitória dos Eagles pagando 1,27. Total desse jogo, 48,5. Handicap Eagles menos 7,5. Se você quiser apostar nesse ou qualquer um dos outros jogos, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Mais uma forma de você apoiar o podcast. Vamos começar pelo lado do Philadelphia Eagles, né, que é a seed número 1, teve a folga, vai abrir aí sua participação nos playoffs nesse sábado. A grande questão que eu acho que passa muito pela possibilidade dos Giants tornarem esse jogo uma partida disputada ou não é a saúde do Jalen Hurts, né? E no jogo da semana 18 ele não parecia o mesmo. Ele já treinou normalmente na última semana, ele não apareceu no injury report, né? Então ele não está com nenhuma designação de lesão na lista de lesionados dos Eagles. E por mais que a gente possa levantar que ele é muito beneficiado pelo time ao redor dele, e é mesmo,
ele tem um pouco mesmo daquela coisa do esquema e tal, maximizando ele é mais parte do time do Philadelphia Eagles do que, por exemplo, o cara que vai vencer o MVP, que provavelmente vai vencer o Jalen Hurts, o MVP, que é o Patrick Mahomes, né? Mas se o Jalen Hurts não estiver com esse ombro 100% recuperado, primeiro que atrapalha ele como passador, claro, obviamente, né, o ombro, mas também atrapalha ele muito como corredor, né, porque é uma coisa que a gente vê muito com o running back, quando eles sofrem lesão no ombro, muitas vezes é uma questão de manejar a dor, só que tira um pouco dá aquela hesitação na hora de você baixar o ombro para tentar conseguir aquela jarda após contato, e o Jalen Hurts, ele não é aquele quarterback que sai pela sideline, né? Ele é mais o Cam Newton, né? Ele é mais o Josh Allen, aquele cara que vai pro contato mesmo. O quão 100% você acha que a gente vai ver o Jalen Hurts nesse sábado? Com certeza não vai ser 100%. Isso eu tenho certeza. Na semana 18 isso ficou claro, que ele... Acho que tem um pouco do que ele estava sem ritmo de jogo, mas aquele jogo contra o Giants, acho que não deu para ele ganhar ritmo de jogo. Aí você teve essa semana de folga, acho que ele vai chegar um pouco frio nesse jogo contra o Giants. Não sei quanto frio, não sei se vai demorar para ele esquentar no jogo, né, para ele ganhar confiança no que ele está fazendo, mas eu acho que foi uma lesão séria, né, deixou ele um mês fora. Acho que não é algo simples, e acho que com certeza não chega a 100%, vai chegar no sacrifício, mas nessa altura da temporada não tem nenhum jogador 100%, né? Acho que a questão é, o Nick Sirianni, ele vai ter que armar esse ataque de forma para limitar esse impacto que o Jalen Hurts toma, né? Será que isso vai limitar o ataque do Eagles? Será que você vai limitar limitando como o Jalen Hurts joga, limitando esse contato que ele toma? Vai limitar o que o ataque do Eagles vinha fazendo até novembro? Não sei. Durante a coletiva, né, dessa semana, o Jalen Hurts falou que não tem medo de tomar porrada, não. Então, mas acho quase impossível do Eagles ir para um ataque como ele vinha fazendo até novembro, antes da lesão, porque seria arriscar demais. Acho que o Gardner Minshew não jogou bem durante esse mês de dezembro, né, quando ele teve a oportunidade de ser titular. Acho que se jogar contra o Giants titular, e está crescendo, né, veio crescendo agora nesse último mês da temporada, acho que seria problemático para o Eagles, mas não sei, realmente não sei. Acho que com certeza o Jalen Hurts não vai estar 100%, mas e também acho que o Eagles vai modificar um pouco o ataque para limitar esse impacto que o Jalen Hurts toma durante as partidas. Esse era o ponto que eu ia levantar mesmo. Eu não acho que a gente vai ver o Jalen Hurts correndo 10, 12 vezes com a bola, né? E às vezes que ele correr, a minha tendência é acreditar que vão ser muito mais improvisação, né, scramble, do que corrida desenhada. E claro que, até eu brinquei sobre isso no jogo do Buffalo Bills contra os Dolphins, né? Naquele momento no último quarto, teve um drive importante pro Buffalo Bills que eles começaram a chamar corrida desenhada do Josh Allen, né? Aí eu até brinquei que tem um playbook do Buffalo Bills que tá dentro de um vidro no vestiário, que é uso em caso de emergência. E acho que essas corridas desenhadas do Jalen Hurts vão ser guardadas ali para caso de emergência, caso o jogo comece a ficar complicado para a equipe, né? Acho que a gente vai ver um ataque mais tradicional, um ataque mais de drop back e tal, usando as armas que os Eagles têm. São muitas armas, né? Um ataque mais profundo, e por isso que eu acho que esse matchup é muito ruim para a defesa do New York Giants, porque é até engraçado, né? Porque você olha para a formação da defesa dos Giants, né? Você tem o Dexter Lawrence e o Leonard Williams, dois excelentes jogadores de interior da linha defensiva. O Dexter Lawrence, um dos melhores da temporada. Nossa defesa dos Giants é muito ruim contra o jogo terrestre, né? É uma defesa que é muito melhor pressionando o quarterback do que defendendo o jogo terrestre. E o que os Giants fizeram contra o Justin Jefferson basicamente foi dobrar ele o tempo todo, né? E não só aquela coisa homem a homem, né? Com muita marcação em zona. E o ponto era, a bola pode até chegar no Justin Jefferson, mas vai parar por ali e ele não vai receber passe longo. E ele de fato não teve. Foram 7 recepções para 47 jardas, se eu não me engano. Só que o Philadelphia Eagles não tem um foco que você pode, não, vamos tirar aqui o A.J. Brown. Aí o Devonta Smith tem 130 jardas. Você não tem um foco nesse ataque aéreo que é
destacado como o Justin Jefferson. E a secundária dos Giants é um problema, né? Ela é fraca, ela não tem profundidade. E acho que é um matchup bem ruim aí pra essa defesa dos Giants. Virando o campo agora, Felipe, a gente tem muita gente falando sobre aquele time do destino, né? O New York Giants, vibe de 2007 e tal. Você compra esse hype? Ainda não. Acho que é um time que está crescendo na hora certa. Isso importa bastante nos playoffs, né? Você ganha confiança. Um time que veio crescendo, né, nesse mês final da temporada, teve aquele muito ruim que perdeu vários jogos, parecia que o time que tinha começado 6-1 ia desandar, mas ele conseguiu se reencontrar e começou a ganhar corpo, e começou a ficar saudável, né? Algo que não acontecia com o Giants há muito tempo. Mas acho que é um time que tem que enfrentou um Vikings que tinha uma defesa muito fraca. Isso favoreceu o ataque do Giants, favoreceu as corridas do Daniel Jones, favoreceu o Saquon Barkley, favoreceu o corpo de wide receivers, que é um corpo de wide receivers bem limitado, apesar de estar sendo deficiente. Mas vai enfrentar agora uma defesa do Eagles que é bem mais encorpada do que a do Vikings, né? Acho que você vai ter mais problemas. Acho que a gente não vai ver Daniel Jones conseguindo primeira descida em toda a corrida que ele estava fazendo contra o Vikings. Acho que vai ser impossível e acho que vai ser até perigoso do Brian Daboll tentar refazer o que ele fez na semana passada. Então acho que vai ser um time que vai exigir um pouquinho mais do Daniel Jones como passador, porque não é um time que exige muito do Daniel Jones, é um ataque que é basicamente feito de passes curtos, né? Ele não está jogando muito profundidade, porque quando ele não tem opção curta, ele corre com a bola. Acho que é por design isso daí, acho que não é limitação do Daniel Jones, acho que o ataque do Jets está sendo desenhado sendo por conta dessa limitação do corpo de recebedores, mas vai enfrentar uma defesa do Eagles que é muito mais encorpada, é muito mais resiliente em termos de pressão, né, contra a corrida, contra passe, e é uma defesa que detonou o Giants quando se enfrentar lá em novembro, né, quando eram os dois times titulares. Então acho que conhece o Giants, é um time que já tem uma freguesia enorme contra o Eagles nos últimos anos, né, se enfrenta 2 vezes por temporada todo ano. O Giants ganhou pouquíssimos jogos nos últimos 10 anos, acho que tá menos de 5, se não me engano, acho que são 3 ou no máximo. Então acho que é um time que conhece, enfrenta o Giants muito bem, sabe jogar contra o Giants. Vai ser um desafio. Assim, a gente tem que. A torcida tem que se agarrar nessa mística, né? Do time do destino, do time que ganha o corpo na hora certa, que quando ganha jogo de playoff é pra ganhar título, porque só ganha jogo de título nas últimas 2 temporadas que ganhou, quando ganhou jogo foi quando ganhou título. Mas acho que vai ser um desafio enorme. Eu vou jogar uma estatística só aqui, claro, que eu vi no Twitter, e desde 1990 o Giants está 6-0 contra a Seed 1 nos playoffs. Só vou jogar isso aqui. Então, quem está ouvindo aqui, faça o que quiser com essa estatística. É uma estatística, é fato. As palavras de um homem que não comprou ainda, que é o time do destino, senhoras e senhores. É isso. É difícil não ser o melhor Giants que a gente viu em algum tempo, né? Então, eu sou torcedor dos Giants, Felipe é torcedor dos Giants, é difícil a gente não se empolgar. O que você falou sobre o Daniel Jones, eu concordo em tudo, né? E até no segundo tempo do jogo contra os Vikings, parece que rolou alguma coisa no intervalo, falando assim, putz, o Daniel Jones corre com a bola, como que não tinha isso no relatório de scouting? E aí, eles foram um pouco mais conservadores ali no pass rush, tiveram mais disciplina, tanto que ele teve menos impacto como corredor no segundo tempo, né? E o Philadelphia Eagles tem a melhor linha defensiva da NFL por uma boa margem. E vai conseguir manter o Daniel Jones dentro do pocket, vai precisar de disciplina também. E pode ser uma noite bem longa pro Evan Neal, que jogou muito mal contra os Vikings e que ele era o elo fraco da linha ofensiva antes dele se machucar. Ele voltou a ser o elo fraco. Claro que o aprendizado de um tackle na NFL é muito complicado e tal, mas ele pode ser um ponto que o Philadelphia Eagles explore bastante. É o primeiro time na história com 4 jogadores na linha defensiva a terem 10 sacks ou mais, é uma marca bem expressiva.
Acho que a gente vai ver mais passe curto do que corrida do Daniel Jones, né? Acho que, claro que você vai passar a bola mais vezes que correr, mas acho que a gente vai ver ainda mais passes curtos. O Daniel Jones, ele tem a menor distância média de passes na NFL. Ele é o número 1, 6.4. Número 2 é o Matt Ryan, 6.5. Número 3, Justin Herbert, 6.9. Como que o Joe Lombardi continuou no cargo até o final da temporada é um mistério. Mas o meu medo aqui é que eu não confio muito nos wide receivers dos Giants conquistando jardas após a recepção contra essa secundária profunda do Philadelphia Eagles, né? Então, tudo aqui acho que é difícil encontrar um ponto que dê vantagem aos Giants, talvez treinador, porque é difícil comparar um treinador estreante com um cara que já tá... Nick Sirianni é o terceiro ano dele? Terceiro ano dele, né? Terceiro ano dele. Mas eu, assim, não poderia estar mais empolgado com o Brian Daboll. Eu achei que da Philadelphia Eagles, eu acho que são dois times em patamar de talento muito diferente, um dos melhores elencos da NFL contra um dos piores e, assim, méritos totais para os Giants por terem ido tão longe, ninguém esperava, mas aqui eu acho que é um time que está num patamar completamente diferente. Eu não duvido de vitória do Giants. Eu vou falar isso aqui. Não duvido. Claro que não. Porque a gente já viu que o Brian Daboll ele consegue armar ataques bem concisos, né? Ele consegue adaptar bem o ataque para o que a defesa oferece. A gente sabe que o Wink Martindale é um cara que gosta muito de blitz, então se o Jalen Hurts não tiver 100%, vai ser muito pressionado, acho que pode sofrer um pouco, mas é o que você disse, a qualidade dos elencos é muito diferente. A montagem de elenco do Eagles está num outro momento, o Giants ainda não começou. Então acho que essa vantagem de elenco vai se sobrepor a esse bom momento do Giants, essa boa estrutura que o Brian Daboll está conseguindo fazer de montar ataque, do Wink Martindale de montar a defesa. Também acho que dá a vitória do Eagles aqui. Não dá para descartar mais um nó tático do Brian Daboll, né? Ele mostrou ser um head coach especial, mas eu acho que dá realmente o Philadelphia Eagles. Antes da gente passar para os jogos de domingo, promoção, hein? Promoção aqui, bem simples, bem fácil. Você assina um mês do programa de apoiadores pagando pelo Pix, bem simples. Não é assinatura, você faz um pagamento, pronto, acabou. Por R$14, você ganha um mês extra, bem simples, bem fácil. Vai lá, a chave Pix é caradosesportes@gmail.com, vai estar aqui na descrição. Aí você manda o comprovante para mim por WhatsApp, o número vai estar na descrição, vai ter o link lá também que você abre e manda o comprovante, que aí eu vou te dar o acesso. Você vai ter podcast extra às terças-feiras à noite, 2 newsletters por semana, vai poder participar de sorteio também através do Bodog. Então, tudo isso, R$14, que é o preço de um mês, você vai ter 2 meses, você vai ter acesso, hoje a gente está gravando aqui, dia 18 de janeiro, você vai ter acesso até o dia 18 de março, você vai pegar toda a cobertura de Combine, cobertura ali de preparando para o mercado de free agents. Felipe, não deixe, confirme as minhas palavras se forem verdade. Acabou a temporada da NFL, não tem off-season. É um dos períodos de mais notícia da liga, né? Eu vou ser bem sincero, eu gosto mais da off-season do que da temporada regular. Eu gosto mais dos podcasts de off-season do que da temporada regular, você pode debater mais e tem muita notícia. Eu gosto dos playoffs, mas eu gosto mais da off-season do que da temporada regular. Eu me divirto mais, acho que rola mais discussão, rola mais análise e rola mais distribuição de conhecimento sobre o futebol americano do que na temporada regular. Na temporada regular a gente é meio que atropelado pela semana, né? A semana é muito curta, é muito curta entre os jogos, não dá para analisar direito o NFL, os times, e na off-season dá para fazer isso. Então acho que é um período bem legal. Eu gosto mais do que da temporada regular em termos de consumir conteúdo de futebol americano. Então, é um bom momento ali para você se tornar apoiador, ter acesso a esses conteúdos extras, e se depois desses 2 meses você gostar, você vai ter oportunidade, tem desconto para assinar plano de 6 meses e 1 ano, você pode assinar também plano mensal pelo PicPay, mas tá aí essa promoção, R$14, 2 meses de conteúdo, para mim é uma baita promoção. Vamos seguir agora para os jogos do domingo, começando às 17 horas. Cincinnati Bengals contra Buffalo Bills. Não existe nenhum roteirista tão bom
quanto os deuses do futebol americano, ou os deuses dos esportes em geral. Quem que é o deus do esporte na Grécia Antiga? Não, eu sei que tem um, mas não lembro qual é. Depois de tudo que aconteceu naquele Monday Night Football, né, com o problema do Damar Hamlin, ele deve estar no estádio em Buffalo. Felipe, eu tava conversando com um amigo meu antes do jogo, quando tinha a discussão lá sobre se o Damar Hamlin ia pro jogo ou não, tava falando que ia. A minha take foi, guarda pro Divisional Round. Acabou sendo um jogo complicado contra os Dolphins, mas um jogo que os Bills eram muito favoritos. Guarda para um jogo mais complicado como esse contra o Cincinnati Bengals. O que você acha dessa minha take? Eu concordo inteiramente. Acho que você tem que guardar esse retorno no fogo da Hamlin pro Highmark Stadium para esse jogo contra o Chiefs, contra o Bengals, que para mim é o grande desafio do Bills nos playoffs. Acho que imagina a atmosfera lá no estádio quando o Damar Hamlin entrar em campo. Imagina a moral dos jogadores. Sim. Também, a elevação de moral dos jogadores vendo o Damar Hamlin em campo. Mas acho que é engraçado, porque pensando agora, acho que favorece os dois times. Porque o Bengals também foi vítima, entre aspas, do que aconteceu naquele Monday Night Football, né? Um time que eles também ficaram muito chocados com o que aconteceu. Foi uma situação horrorosa, completamente atípica, e o Bengals acho que também se favorece. Acho que ele ganha um pouco de moral também vem para Miami, sabendo que tudo bem com ele, e joga mais tranquilo. A grande questão para a torcida realmente é um catalisador, né? A gente sabe que a torcida do Bills é completamente maluca, né? Então, você adiciona esse elemento da Miami voltando, acho que vai pegar fogo. Acho que o estádio vai estar uma atmosfera muito boa. Não vai sobrar uma mesa intacta no domingo lá na cidade de Buffalo. Vitória dos Bengals está pagando 2,85 no Bulldog, dos Bills 1,44. Total 48 pontos, handicap aqui, Bills menos 5, favoritos. Como eu falei, fizeram um jogo mais difícil do que a gente esperava contra o Miami Dolphins. Mas eu também achei que os Bengals fizeram um jogo mais difícil contra os Ravens do que eu esperava. E acho que o motivo principal para esses dois times terem alguns problemas nesse momento, acho que dá para apontar com alguma tranquilidade. Buffalo Bills, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Mas segundo o Von Miller, o pass rush deles é bem mais fraco. E a linha ofensiva do Cincinnati Bengals foi dizimada por lesões nas últimas semanas, né? Eles perderam o La'el Collins, que rompeu o ligamento cruzado anterior. O Alex Capa, right guard, sofreu uma lesão no tornozelo, não deve jogar contra os Bengals. E o Jonah Williams, contra os Bills. E o Jonah Williams, left tackle, ele quebrou a rótula no jogo contra o Baltimore Ravens, também não deve jogar. Então é um duelo ali de um pass rush dos Bills mais fraco e uma linha ofensiva dos Bengals mais fraca. Você acha que fica elas por elas? Eu acho que tem um pouco de vantagem da linha defensiva do Bills, apesar dela estar mais enfraquecida, obviamente muito mais enfraquecida. Tem o Von Miller. A gente viu no jogo do Bengals contra o Ravens que o Bengals teve muita dificuldade, né, de conseguir manter um ritmo ofensivo que ele vinha tendo, né, na temporada regular. Muitas mudanças na linha ofensiva em pouco tempo. Acho que essa semana de treinos tem sido importante você tentar ganhar um pouco de ritmo dessa nova unidade, né, desses novos jogadores, desse grupo. Mas acho que é difícil você ganhar corpo em uma semana, e isso favorece muito o jogo do Bengals. Volta um pouco a ser o Bengals do ano passado, né? Que a gente tinha ano passado um Ja'Marr Chase que estava sendo mais dominante do que esse ano. Então, sem esse fator, sem essa dominação do Ja'Marr Chase, a gente viu que o ataque do Bengals ele sofreu um pouco para ganhar corpo, para retomar aquele ritmo que vinha fazendo. Acho que vai depender muito do Joe Burrow. Acho que a pressão cai toda em cima do Joe Burrow para tentar se livrar da bola rápida, tentar fazer passes curtos, tentar passes rápidos, porque acho que ele vai sofrer bastante pressão com essas lesões, com esses desfalques na linha ofensiva. Concordo. A linha ofensiva do Cincinnati Bengals, entrando em dezembro, era a que tinha mais snaps com a formação dos 5 titulares, né, de início da temporada, né? E aí você pede 3 titulares, assim, basicamente de uma vez, né? É muito complicado você
restabelecer uma química, né? Ainda mais com o fato dos jogadores serem piores, né? Que estão bloqueando pro Joe Burrow. E o Joe Burrow é um quarterback que precisa muito da linha ofensiva porque ele é um cara que chama muita pressão. Ele é o famoso chama-sec, ele é um cara que segura a bola e quando a proteção não tá perfeita, a gente vê o que aconteceu no jogo contra o Baltimore Ravens. Já foram 4 sacks, 26 pressões, né? Volta um pouco o modo Joe Burrow playoffs da temporada 2021-2022, né? E a gente viu uma adaptação, a gente viu ele tentando muitos passes curtos, né, na partida contra os Ravens, né? A média de passes dele, a distância foi 6,5. Então vai depender muito mais de Ja'Marr Chase, Hayden Hurst, Higgins, Tyler Boyd produzindo após a recepção, né? Porque a gente vai ver mais passes curtos. A secundária dos Bills tem o Tre'Davious White, tem o Kyle Allen que não fez um bom ano de rookie, não vai ter o retorno do Micah Hyde, então os safeties são as reservas e vai depender desses caras limitando essas jardas após a recepção, né? E a gente sabe que um cara como o Ja'Marr Chase, por mais que ele não tenha feito um ano tão bom quanto o ano passado, ele é o cara que pode receber uma slant ali e levar 60 jardas. Então é ali que está o jogo do Cincinnati Bengals, né? O que eles vão conseguir fazer após a recepção. Porque se ficar num jogo de que o Joe Burrow vai tentar dar aqueles dropbacks de 7 passos para trás... Tem como. Mesmo com a linha defensiva dos Bills limitada, acho que ele convida muita pressão, né? Virando o campo, eu achei que foi uma atuação que nota 5,5 do Josh Allen contra o Miami Dolphins. Eu achei que ele teve alguns snaps ali de Josh Allen de antigamente que ele meio que apertava todos os botões ali do Madden e via o que dava. Eu acho que você teve... Acho que o Josh Allen, ele, como você bem disse, ele caiu para velhos vícios, né? Ele tentou resolver muito ele mesmo, tentou muito aquelas chamadas hero balls, né? Para tentar resolver passes longos para ver se conseguia arrancar uma grande jogada. Acho que a eficiência de passe dele foi muito ruim contra o Dolphins. Acho que muito do problema muito do Dolphins ter ficado perto, ter ameaçado o Bills foi por conta dessa eficiência baixa de passe que o Josh Allen teve. Acho que vai ter que ser um ataque um pouco mais equilibrado. Eu não gosto muito tem que correr com a bola, mas acho que a gente tem que correr um pouco mais com a bola, porque o Bills tem um ataque corrido decente. Acho que você não precisa colocar toda essa pressão em cima do Josh Allen. Acho que o Josh Allen não precisa ter não precisa voltar esses vícios. Acho que você precisa ter um ataque um pouco mais equilibrado e forçar o Josh Allen a tomar decisões mais inteligentes com a bola. Acho que ele forçou muitos passes, ele colocou os recebedores dele em situações meio ruins durante o jogo contra o Dolphins. Acho que se você equilibrar um pouco mais, cadenciar um pouco mais, limitar esses erros, evita muito do que aconteceu do fato do Dolphins ter ficado disputado naquele jogo da semana passada. Acho que você vai precisar deixar a defesa do Bengals, ela favorece um pouco o ataque do Bills, favorece um pouco o que o Josh Allen faz, desde que ele seja mais calmo. Ele precisa ter um pouco mais de calma, eu acho. Assim, tem um fato que pra mim é fato, que você aceita o Josh Allen, que ele vai ser um quarterback dos extremos, né? Então ele é um cara que ele vai cometer mais erros. Ele literalmente, aqui eu tô com o ranking aqui do Pro Football Focus aberto na minha cara. Ele lidera a NFL em Big Time Throws, que são os passes com a nota máxima do Pro Football Focus. Ele teve 51 desses na temporada. O segundo colocado é o Tom Brady. Aliás, Tom Brady, olha só. 36. E ele lidera a NFL em passes interceptáveis, com 32. Então, ele é o cara que você vive com os erros, porque sabe que ele vai também completar muitos passes longos e vai conseguir grandes jogadas, né? Só que eu acho que essa proporção piorou um pouco esse ano, né? A gente viu ele cometendo mais erros e eu acho que passa um pouco por um corpo de wide receivers sem profundidade. Acho que é um ponto que a gente não fala tanto, porque o Gabe Davis não se tornou o wide receiver 2 que a gente esperava. Ele foi magnífico nos playoffs da temporada passada, mas ele não se tornou o wide receiver 2 que a equipe precisa.
O Dawson Knox teve bons momentos. É difícil cobrar o Dawson Knox, ele passou por uma tragédia na vida dele com a morte do irmão, né, durante a off-season, mas ele não é... E também não era, né, aquele tight end top 10 na NFL, né? Ele é um bom tight end, mas também não é um grande tight end. E acho que o maior sintoma disso é o retorno do Cole Beasley, né? E o Cole Beasley foi utilizado nesse jogo contra o Miami Dolphins, né? Um cara que estava fora da NFL há algumas semanas e foi responsável por uma das interceptações do Josh Allen, mas também teve um touchdown, né? Teve alguns momentos importantes. Então, acho que é o Josh Allen muito querendo forçar mesmo o jogo, o sentido que precisa criar. A questão é que a secundária dos Bengals é bem suscetível, né? É uma secundária que está desfalcada, tá sem o seu melhor cornerback, mas vai ser parecido com o Miami Dolphins, né? Se ele começar a jogar passe para cima o tempo todo, vai ser parecido com o Miami Dolphins, né? A questão vai ser, às vezes, ninguém quer escutar isso, mas às vezes é sorte, às vezes é a bola bater na mão do Cole Beasley, subir, ela ser interceptada, ou bater na mão do defensive back, subir e o wide receiver conseguir fazer a recepção. Então, eu acho que é o que você falou, ele não precisa correr esses riscos, porque ele é um quarterback melhor que o Joe Burrow e o Bills tem um time melhor do que o Cincinnati Bengals. Ele não precisa aumentar tanto o nível de risco que ele corre, como ele fez contra o Miami Dolphins e quase custou o jogo aos Bills. Eu não acho que você tem tanta diferença da secundária do Bengals para do Dolphins, por exemplo. Acho que elas são bem equivalentes na minha visão. Então, se for o mesmo Josh Allen do jogo do Dolphins, vai ter problemas. O ataque do Bills vai ter problemas, porque é um ataque mais limitado. Acho que a saída do Brian Daboll deu uma queda bem grande. O Ken Dorsey não conseguiu substituir a altura, né, como coordenador ofensivo. Um ataque que ficou menos inventivo, um ataque que parece menos preparado. Isso sobre o Giants. Então você tem essa diferença. Então acho que para mim esse é o grande fio da meada. Aqui Josh Allen a gente vai ver. Se for um Josh Allen mais comedido, acho que aquele Josh Allen que a gente viu no começo da temporada ele começou bem e depois foi piorando. Acho que no primeiro mês ele ainda tinha um pouco de aura de candidato a MVP, depois ele foi piorando porque exatamente isso, ele ficou quarterback do tudo ou nada, né? Um cara que lança muitos passes longos, um cara que, você bem disse, é estatístico, um cara que ou faz jogada longa ou é passe interceptado. Então acho que você precisa ter um pouco mais de calma e nesse sentido acho que o Bengals, mesmo o Bengals estando com a linha ofensiva do jeito que está, acho que o Joe Burrow é um quarterback mais eficiente, acho que é um quarterback que está no momento que é um time que precisa ter essa maior eficiência por conta desse problema da linha ofensiva. E tem um grupo de recebedores que consegue avançar, consegue ganhar jardas depois da recepção. Então, eu vejo um pouco de vantagem, assim, comparando ataque contra ataque, né? É meio errado porque os ataques não se enfrentam, mas comparando o ataque contra ataque, eu vejo um pouco o ataque do Bengals nesse momento um pouco mais eficiente do que o do Bills. Tem alguns pontos aqui, né? Por exemplo, acho que o Buffalo Bills tem uma excelente dupla de linebackers contra o passe, que eu acho que vai ajudar bastante eles a conterem as tentativas de jardas após a recepção do Cincinnati Bengals. É um jogo equilibrado. Não ficaria surpreso se o Cincinnati Bengals vencerem, mas eu acho que o Buffalo Bills vencem, jogando em casa. Acho que é um fator importante você ter um mando de campo. E por mais que o Joe Burrow terminou a temporada melhor que o Josh Allen, eu acho que o Josh Allen é um quarterback superior. Eu acho que a gente vai ver aquele playbook ali quebrando em caso de emergência das corridas do Josh Allen. E eu acho que dá Buffalo Bills aqui. Eu vou apostar no Bengals aqui. Acho que é um time que chega num... Acho que muito do problema que ele teve contra o Ravens, acho que foi por conta da lesão do Daniel Williams no meio no meio do jogo, né, contra o Ravens, que quebrou muito o que o Bengals estava pensando como ataque. Acho que uma semana agora, acho que a linha ofensiva já está mais incorporada, acho que você adapta um pouco o playbook para essa nova situação. E é uma situação que o Bengals está acostumado, porque chegou ao Super Bowl ano passado nessa situação tudo quebrada. Então, eu acho que você tem uma eficiência de ataque melhor do Bills, e o Bills me deixou com um gosto muito ruim no jogo contra o Dolphins, me mostrou um monte de algumas falhas que eu acho que não vão conseguir ser corrigidas agora de uma semana para outra. Então eu vou dar um pouco da benefício da dúvida para o Bengals aqui e apostar na vitória de Cincinnati.
Contraponto, se o Tyler Huntley tem braços 5 centímetros mais compridos, os Bengals poderiam não estar aqui. Exatamente. Isso é verdade. Mas é foda, né? Porque playoffs tem que vencer o jogo, né? E cobrir ou não a linha de aposta, ou vencer bem, né? Não importa. Importa você ir pra próxima rodada mesmo. Acho que isso vale para esses dois times. Vamos encerrar com o último jogo do Divisional Round, 8h30, horário de Brasília. Jogos no domingo mais cedo, graças a Deus. Graças a Deus. Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers. Vitória dos Cowboys pagando 2,60, do 49ers 1,54. Total 46, handicap 49ers menos 3,5. É um jogo que o pessoal mais velho, né, vai se sentir meio confortável, né, porque era o clássico dos anos 90, né, o maior jogo. Acho que, não sei se você pode falar dos anos 2000, o grande jogo era Patriots e Colts. Nos anos 2010, talvez Seahawks e 49ers, acho que dá pra dizer. E 2020, a definir, o duelo icônico dos anos 90 era Dallas Cowboys contra 49ers, né? Steve Young, Troy Aikman e todos os outros grandes jogadores, né? Não, exatamente. Naquele começo dos anos 90, você tinha a continuidade da dinastia, né, do 49ers e o renascimento do Dallas Cowboys depois que o Jerry Jones comprou a equipe, né? Então, montou aquela grande equipe com o Jimmy Johnson como técnico, com os triplets, né, o Troy Aikman, o Emmitt Smith e o Michael Irvin. Então você teve grandes disputas, teve grandes finais de conferência entre os dois times. Quase todo ano, pelo menos na primeira metade da década de 90, eles se enfrentavam, se revezavam no Super Bowl. E essa é uma reedição dessa grande rivalidade, né? Dois times que não ganham título desde a década de 90, né? Dois times com muita torcida nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Tem muito torcedor do 49ers. Acho que mais até do 49ers do que dos Cowboys, mas também tem muito torcedor dos Cowboys. E esses times se enfrentaram no... Eu não lembro se foi no Divisional Round ou Wild Card na temporada passada. Não sei se você se lembra de cabeça. Ai, não lembro. Um dos dois, que foi aquele jogo do QB Draw do Dak Prescott, que ele ajoelha e os Cowboys não têm tempo suficiente para parar o relógio, né? Que o juiz deixa a bola cair, ele esbarra ali com o deck e tal, mas claramente foi uma chamada ruim, né, da equipe, né, do Dallas Cowboys, né, porque não tinha tempo ali, não tinha tempo pra pedir, e eles precisavam de um touchdown pra virar o jogo, e estavam perdendo por 6 pontos, então tem esse gosto amargo. Vamos começar falando do Dallas Cowboys, porque eu acho que é um caso bem interessante, porque eles, semana 18, jogaram muito mal contra o Commanders, mas na prática era um jogo que não valia nada. Eles trucidaram o Tampa Bay Buccaneers, não graças ao Brett Maher, né, kicker da equipe, que vai continuar, é o kicker dos Cowboys nesse jogo, não foi cortado, mas os Cowboys passaram por cima dos Bucs, mas assim, o único motivo pra ter gente que apostou no Bucs e que pregava que podia ser um jogo apertado é porque era o Tom Brady, mas o Buccaneers não foi diferente do resto da temporada, né, é um time muito ruim. O quanto que dá pra... Assim, o Cowboys pegou um time ruim e destruiu. É o que você deve fazer. Mas quão grande tem que ser a ressalva da falta de qualidade desse time do Tampa Bay Buccaneers? Eu acho que tem que ter uma ressalva, você tem que apontar esse erro, mas não sei se muito grande, porque o Dallas Cowboys acho que foi o melhor jogo da temporada deles nessa semana passada. Pelo menos assim, ofensivamente, Dak Prescott fez o seu melhor jogo desde que ele voltou de lesão, na semana passada. Da carreira, talvez, né? Da carreira, talvez. E acho que, assim, a defesa do Tampa Bay Buccaneers, não sei, assim, acho que o grande problema pra mim do Tampa Bay Buccaneers foi o ataque, não foi a defesa. Acho que a defesa era, assim, relativamente decente. E o Dak Prescott conseguiu trucidar a defesa do Tampa Bay Buccaneers, e muito porque limitou erros, né? A gente viu o Dak Prescott, assim, ele liderava a NFL em interceptações na temporada regular. Assim, muitas das interceptações dele foi por conta de erro não forçada, porque o recebedor não conseguia fazer recepção, era de jogada bizarra e a bola era interceptada. Então, no jogo contra os Buccaneers, ele conseguiu limitar esses erros, ele conseguiu jogar realmente na plenitude do que ele consegue. E isso ficou bem evidente. Ele conseguiu fazer esse melhor jogo dele na temporada, talvez na carreira. Então acho que ele ganha um pouco de moral para chegar agora contra os 49ers. E, assim,
ele ganha confiança, mas vai enfrentar uma defesa do 49ers que é uma defesa que é realmente muito parruda. Talvez a defesa mais parruda dos playoffs inteiros da NFL, contando a AFC e a NFC. Então, é um desafio a mais. Acho que você vai ter que exigir mais do Dak Prescott, né? Mais ainda do que foi contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas é um time que assim, vai viver ou morrer por conta dele, porque esquece Ezekiel Elliott, esquece Tony Pollard, é um ataque que vai depender do Dak Prescott e da habilidade dele de limitar erros. Se conseguir fazer um pouco, igual do que aconteceu contra o Buccaneers, acho que é um time que não sei se pode dar calor para a defesa do 49ers. Acho que não é fora de cogitação isso acontecer. O 49ers, eles têm um front absurdamente forte, mas o que todo mundo fala, e fala porque é verdade, é que é uma defesa que você consegue avanços longos, né? E foi basicamente assim que o Seahawks conseguiu equilibrar aquele primeiro tempo. A questão é que o Dak Prescott, ele foi apenas o 25º em porcentagem de passes de 20 jardas ou mais viajando, né? Então ele é um dos quarterbacks com mais passes curtos na NFL, né? E o principal wide receiver deles, né, que é o CeeDee Lamb, é um cara que trabalha muito bem na região intermediária do campo, né? Passes curtos e intermediários, ele primariamente ali do slot. Eles estão tentando encontrar alguma coisa ali com o T.Y. Hilton ali para ter um jogo maior de passes longos, né? Então a gente vai ter que ver esse ataque arriscando mais passes longos, né? E isso te deixa mais suscetível ao Nick Bosa vindo atrás, né? Enfim, aquela linha defensiva do 49ers que é muito boa. Virando o campo, Brock Purdy, ele fez um primeiro tempo bem ruim. Eu achei que foi um primeiro tempo muito... No primeiro tempo ele parecia uma escolha de 7ª rodada no Sim. primeiro ano dele na NFL. E no segundo ano eu achei que... Ele teve um passe muito bonito ali que poderia ter sido touchdown, não lembro quem foi, acho que foi o Jennings, né, que não conseguiu a recepção. Teve um passe também que ele colocou na janela certa antes do safety do Seahawks chegar. Mas muitos avanços dele, o esquema do Kyle Shanahan dá, né? É bem simplificado mesmo. E agora ele vai ter pela frente uma defesa que é infinitamente melhor que a defesa que ele enfrentou contra o Seahawks, né? Uma defesa dos Cowboys que jogou muito bem contra, claro, fraco ataque do Tampa Bay Buccaneers, mas é uma defesa que tem uma secundária boa, tem um pass rush muito bom, né? Tem o Micah Parsons e o DeMarcus Lawrence. O Micah Parsons, que eu tava vendo aqui, ele joga 60% dos snaps dele no lado direito, ou seja, ele vai contra o left tackle do adversário, e isso coloca ele cara a cara com o Trent Williams. Eu acho que a gente vai ver ele um pouco mais do outro lado, né, pra tentar gerar um pouco mais de pressão. Mas é uma defesa dos Cowboys que eu acho que é uma defesa muito rápida, e eu acho que ela tem velocidade pra correr com o Deebo Samuel, com o Brandon Ayuk, com o Christian McCaffrey e com o George Kittle. Eu acho que a defesa do Cowboys é uma defesa dinâmica, é uma defesa realmente rápida, uma defesa que tem essa característica física muito evidente nos jogos. Mas eu acho que assim, a diversidade de armas que os San Francisco 49ers tem na partida, acho que isso cria um desafio bem grande para a defesa do Cowboys, porque é aquela teoria do cobertor curto, né? Você não vai conseguir cobrir todo mundo e algum jogador de qualidade vai ficar livre. E o ataque do 49ers ele vem sendo muito dinâmico, é um ataque que vem utilizando bem todas as peças do Kyle Shanahan. Ele está conseguindo montar os ataques a ponto de você conseguir limitar os erros do Brock Purdy, né? Limitar os erros de um quarterback novato. Então, é um desafio interessante para o Kyle Shanahan. Acho que você vai ter que armar um jeito de conseguir deixar as suas armas serem efetivas contra essa defesa que é bastante dinâmica do Cowboys. Mas acho que a qualidade dos jogadores ofensivos do 49ers, pelo que eles vêm apresentando durante a temporada regular, na semana passada, acho que você tem um pouco de vantagem. E acho que tem uma vantagem também que é um time que vai chegar, entre aspas, mais descansado do que o Cowboys, né? Teve 2 dias a mais de descanso do que o Cowboys. Então acho que é um time que... Assim, a gente falou que descanso não tem muita vantagem a semana inteira, mas nesse caso acho que tem, porque nesse caso é um time que chega realmente mais descansado, com mais de preparação do que o Cowboys teve, que jogou na segunda-feira. Esportivamente, o time que joga na segunda-feira se ferra, não tem jeito, né? Mas
a minha justificativa pra isso pergunta se os donos querem devolver o dinheiro extra que a ESPN pagou pra ter esse Monday Night Football. Não vão querer dar o dinheiro extra, né? E os jogadores também não vão querer tirar uma porcentagem do cap pra não ter jogo na segunda-feira, né? Então é isso, né? Tem que viver com esse fato, né? É entretenimento mesmo. Eu não falei que é justo, eu falei sim, só que você tem um fator. Tem que secar do fator. É um fator, claro, sem dúvida. Mas ainda assim, meu palpite aqui é Dallas Cowboys. Eu vou dar um grande voto de confiança no Dak. Eu achei que ele foi fantástico, com a melhor atuação que eu vi do Dak Prescott. Eu sei que ele teve jogos de números melhores, né? Antes dele quebrar a perna, eu lembro que ele teve jogo de 500 jardas e tal. Mas dado a importância do jogo, eu fiquei muito impressionado pelo Dak. E eu tenho meio que um relacionamento que oscila com o Dak Prescott. Muitas vezes, sei lá, eu desconfio dele totalmente. E às vezes eu boto ele no meu ranking dos melhores quarterbacks em 12º. Coisa do tipo, né? 11º. Mas eu acho que a defesa do time é muito boa. Acho que, pra mim, é uma defesa tão boa quanto a do 49ers. Acho que a do 49ers tem mais atenção. Mas acho que a defesa dos Cowboys tem capacidade de jogar pelo menos no mesmo nível. E eu senti, eu fiquei muito... Perdi. Não que eu tivesse muita confiança, né? Mas eu ganhei muita desconfiança, vou botar dessa forma, pro Brock Purdy, né? Depois do primeiro tempo dele contra o Seahawks, não confio. Se os Cowboys saírem na frente, eu tenho bastante desconfiança quanto à capacidade do 49ers voltar nessa partida. E acho que a história tá boa demais pra ser verdade. Comparação com o Tom Brady, pelo fato dos dois serem escolhas de final do draft e tal. Não, troca o Trey Lance, não traz de volta o Jimmy Garoppolo, não precisa do Tom Brady na Free Agents. Acho que sai um pouco do controle o hype do Brock Purdy. Acho que o Cowboys tem uma grande vantagem na posição mais importante do esporte, que é quarterback. E eu acho que o Dallas Cowboys vence aqui. Você quer realmente uma final de conferência entre Eagles e Cowboys? Eu prefiro... Meu plano A seria Cowboys e Giants, né? Mas é inevitável. Quer dizer, não é inevitável, mas é o meu palpite. Eu acho que assim, o Cowboys jogou muito bem contra o Tampa Bay Buccaneers, mas ele vinha de uma sequência meio ruim. Então, assim, a minha dúvida ainda pelo Cowboys é a consistência. Ainda não sei se realmente foi uma virada de página ou se foi, como se disse no começo aqui dessa análise, se foi por conta do Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida, enquanto que o 49ers ele vem de 11 vitórias consecutivas, é um time que, semana a semana, apesar de dificuldade, apesar de você ter esses problemas com o Brock Purdy, é um time que consegue se adaptar bem, é um time que consegue alavancar bem as armas ofensivas que tem para conseguir tirar um pouco a pressão do Brock Purdy. Então, acho que é um time que se prepara bem e tem essa vantagem de ter, acho que assim, o plantel de ofensivo do 49ers é mais robusto do que o do Cowboys. Então eu vou apostar aqui no 49ers por conta desse time mais encorpado, dessa sequência que vem provada, enquanto que o Cowboys eu acho que ainda tô com um pouco de dúvida se realmente virou a página. Aliás, você falou sobre a final da conferência da NFC Leste, né? E vai ter um time da NFC Leste na final de conferência, né? Com Giants e Eagles se enfrentando. Foi a primeira vez desde o realinhamento das divisões que a gente tem 3 times da mesma divisão no Divisional Round, né? E a NFC Beast tão criticada, o pessoal não aguenta jogo da NFC Leste no prime time e tal, não entende. Tem a maior torcida porque é a melhor divisão, não tem jeito. É por isso que bota a gente no prime time, pô. Traz audiência, não tem jeito. E por isso a gente tá vendo aqui, pô, 3 times da mesma divisão Poderia ter sido até 4, né? O Commanders teve... Não 4 no Divisional Round, né? Mas 4 nos playoffs, né? O Commanders teve chance de ir também. Mas, enfim, seu palpite é 49ers, né? Meu palpite é Dallas Cowboys. Recapitulando, né? A gente discordou bastante, né? Você apostou Bengals, né? Postei Bengals, postei Bills, Eagles e 49ers. E no sábado a gente concordou, né?
Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Torcerei muito para que eu erre meu palpite aqui do segundo jogo do sábado. Vamos fechar com apostas da semana. Felipe, qual que é a sua vitória? A minha vitória, eu tava dando uma olhada aqui nessas odds do Bodog, eu vou pegar Bengals 2,85. Porque tem várias odds baixas, né? Que aí eu acho que é meio roubado. Porque são jogos meio parelhos, né? Então, aqui diminui um pouco essas odds, né? Eu vou de Cowboys 2,60. Vou colocar meu dinheiro onde a minha análise está. Total. Eu vou pegar over 48 Bengals e Bills também. Eu vou de Chiefs e Jaguars over 53 pontos. Acho que vai ser. Over 53? Qual o problema? Não, eu acho que é ousado. Ousado? Não, eu achei que você foi pego de surpresa pela linha, não. Mas eu acho que vai ter muito ponto. A gente vai ver tipo uns 35-28, algo do tipo. Handicap. Handicap tá difícil. Vou pegar Chiefs 8,5, menos 8,5. Você não vai gostar nada do que eu vou falar agora, mas eu botei Eagles menos 7,5. Não, tá bom. Eu tô tentando fazer aquele... Zica reversa. O head... Zica reversa e o head emocional, né? Que se o Giants ganha, eu perco dinheiro, mas eu perco dinheiro feliz. Se o Giants perde, eu ganho dinheiro. É isso então, o preview da rodada chegou ao fim. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Sigam ele lá no @o_quarterback. E até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Vamos ver o que vai rolar nesse fim de semana aí. Empolgado, tô muito empolgado para esse Divisional Round. Também. Promete bastante emoção. Eu não falei nada de live ainda, porque eu não sei se eu farei live em Giants e Eagles sábado à noite. Se eu fizer, eu vou anunciar com um pouco de antecedência lá no Twitter. Tô em dúvida, se eu quero. Eu não quero sofrer ao vivo, o pessoal vai ficar me sabendo. Exato, não sofra ao vivo, não sofra ao vivo, não faça isso. Estavam me mandando hoje o clipe de quando eu tava gravando o podcast e fiquei sabendo em tempo real da notícia da demissão do Joe Judge, né? Que foi top 5 dias felizes da minha vida, provavelmente, né? Top 3, talvez. Aí a gente pode viver o lado inverso nesse Giants e Eagles, principalmente se tratando de Eagles. Dica pro Brian Daboll: todo punch pra lateral, joga a bola pra fora, não arrisca. Eu sei que o Jalen Reagor não é confiável, mas eu tenho trauma de punch contra o Philadelphia Eagles. Mas é isso então, pessoal. O programa volta quinta-feira à noite, programa semanal sobre NBA, e depois o pós-rodada, logo que acabar o último jogo do Divisional Round. Então, até lá. Tchau.